Você está a segundos de descobrir o segredo financeiro mais perigoso que já foi escondido de você. E quando eu digo perigoso, não estou exagerando. Estou falando de uma verdade espiritual tão poderosa, tão direta, tão eficaz em abrir portas financeiras que foi deliberadamente apagada, silenciada, mantida longe das pessoas comuns durante séculos. Porque quem controla o dinheiro controla o mundo. E se você souber como usar a autoridade espiritual para mover provisão, para forçar o universo a liberar dinheiro na sua direção, para destravar conta bancária, para cancelar dívida, para abrir caminho onde só tinha bloqueio, você sai do controle. Você para de ser escravo. Você vira ameaça para o sistema que precisa que você continue pobre, obediente, sufocado, trabalhando feito condenado e mesmo assim vivendo no aperto todo mês. Hoje você vai ouvir o Pai Nosso da riqueza. E não, isso não é a oração que você aprendeu na igreja. Não é aquela versão bonitinha, comportada, que todo mundo repete sem pensar, sem sentir, sem resultado nenhum. Essa versão que eu vou te entregar hoje é diferente. Ela não pede, ela decreta. Ela não suplica pão, ela ordena abundância. Ela não espera o reino dos céus lá longe. Ela traz o reino dos céus para sua conta bancária agora, hoje, nesta semana. E eu sei que isso vai chocar você. Eu sei que vai parecer ousado demais, até blasfemo para alguns. Mas a verdade não pede licença. A verdade não se curva para a opinião. E a verdade é essa: você nasceu com direito à prosperidade. Você nasceu com acesso direto às provisões do universo. Mas ninguém te ensinou a usar esse acesso. Ninguém te mostrou que existe um código espiritual que, quando pronunciado corretamente, força o dinheiro a fluir para você. Você está cansado, eu sei que está. Você está cansado de trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Está cansado de ver o dinheiro entrar e sair na mesma velocidade, sem sobrar nada. Está cansado de olhar para o cartão de crédito estourado, para o financiamento atrasado, para o empréstimo que virou bola de neve, para os boletos acumulando e sentir aquele aperto no peito que não te deixa respirar direito. Está cansado de fazer planilha, de cortar gastos, de tentar se organizar e, mesmo assim, continuar no mesmo lugar financeiro mês após mês. Está cansado de escutar conselho de guru de internet que nunca passou pelo que você passa. Está cansado de promessa vazia, de técnica que não funciona, de motivação que dura 2 dias e depois você volta para o buraco de sempre. E, acima de tudo, você está cansado de ter medo. Medo de não conseguir pagar a conta. Medo de perder o que tem. Medo de nunca sair dessa. Medo silencioso, constante, que corrói você por dentro e que você não conta para ninguém porque tem vergonha, porque acha que a culpa é sua, porque foi ensinado que admitir dificuldade financeira é admitir fracasso. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai aprender algo que nenhum curso de educação financeira ensina. Hoje você vai descobrir que o problema não está no quanto você ganha. O problema não está no quanto você gasta. O problema está na porta espiritual que está fechada na sua vida. Existe uma barreira invisível entre você e o dinheiro. Existe um bloqueio energético, uma trava no mundo espiritual que impede a provisão de chegar até você. E enquanto essa porta estiver fechada, não adianta trabalhar mais. Não adianta fazer mais hora extra. Não adianta buscar mais emprego. Porque o dinheiro vai continuar escorrendo pelos dedos, vai continuar insuficiente, vai continuar longe de você. Mas a partir de agora, você vai aprender a abrir essa porta. Você vai aprender o decreto exato que destrava o fluxo financeiro. E quando você fizer isso, quando você pronunciar o Pai Nosso da riqueza com fé verdadeira, com autoridade espiritual, algo vai mudar. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Agora escuta com atenção. Esse vídeo não é para todo mundo. Esse vídeo é só para quem realmente quer mudar, para quem está disposto a fazer diferente.
para quem está pronto para assumir a autoridade espiritual e parar de ser vítima das circunstâncias financeiras. Se você só quer reclamar, se você só quer continuar culpando os outros, se você quer ficar na posição confortável de coitado, esse vídeo não é para você. Mas se você está farto, se você está no limite, se você olhou para a sua vida financeira e disse, não aguento mais viver assim, então fica até o final. Porque o que eu vou te entregar aqui tem o poder de mudar tudo. Tem o poder de cancelar dívida, tem o poder de abrir porta financeira, tem o poder de fazer dinheiro aparecer de onde você nem esperava. Mas só funciona se você ficar até o final. Só funciona se você fizer exatamente o que eu vou te ensinar. E só funciona se você decretar com convicção total. Então agora, antes de continuar, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, dá o like nesse vídeo agora. Porque o like não é só um gesto de aprovação. O like é um ato de fé. É você dizendo para o universo, eu aceito essa verdade, eu ativo esse poder na minha vida. Segunda, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Porque você vai precisar voltar aqui nos próximos dias. Você vai precisar repetir o decreto. E eu vou te guiar nesse processo. Terceira, vai lá nos comentários e escreve Eu creio e o seu primeiro nome. Isso não é brincadeira, isso não é superstição. Quando você escreve Eu creio, você está assinando um contrato espiritual. Você está declarando que a partir de agora você não aceita mais escassez. Você não aceita mais bloqueio. Você toma posse da prosperidade que é sua por direito. Então vai lá agora, faz essas 3 coisas. Eu vou esperar. Porque o que vem a seguir só funciona plenamente se você der esse passo de fé primeiro. O dinheiro que você precisa já foi liberado. Agora você só precisa reivindicar. Você está cansado de ver o dinheiro escapar pelos dedos todos os meses. Você trabalha, se esforça, acorda cedo, dorme tarde, faz de tudo. Mas quando chega no final do mês, o dinheiro simplesmente não está lá. E não é porque você gasta demais. Não é porque você é irresponsável. É porque existe uma porta financeira travada na sua vida que ninguém nunca te ensinou a abrir. E hoje, agora, neste exato momento, você vai descobrir o código espiritual que destrava essa porta e ativa o fluxo de dinheiro que deveria estar chegando até você desde sempre. Não estou falando de motivação, não estou falando de pensamento positivo. Estou falando de um decreto ancestral, proibido por sistemas que não querem que você tenha acesso a ele e que, quando pronunciado da forma correta, força o universo a mover provisão diretamente para as suas mãos. Você vai ouvir o Pai Nosso da riqueza. E se você ficar até o final, algo vai mudar ainda hoje. Esse vídeo não é como os outros. Ele não vai te dar fórmula mágica. Não vai te prometer que você vai acordar milionário amanhã sem fazer nada. Mas ele vai te entregar algo muito mais poderoso. Ele vai te ensinar a diferença entre suplicar e decretar. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo dinheiro, pedindo ao universo, pedindo a Deus, pedindo aos chefes, pedindo oportunidades. E sabe o que acontece quando você pede? Você se coloca como pedinte, você se coloca como alguém que não tem direito, que precisa de favor, que depende da boa vontade de algo ou alguém para sobreviver. E o universo, o dinheiro, a prosperidade, eles não respondem a pedintes, eles respondem a herdeiros, eles respondem a quem sabe que já tem direito, eles respondem a quem decreta, não a quem suplica. E o Pai Nosso da riqueza que você vai ouvir aqui não é oração comum. É decreto, é ordem, é comando espiritual que abre cofre, destrava conta bancária, libera cheque, faz dinheiro aparecer de onde você nem esperava. Agora eu preciso que você faça algo. Antes de continuar, vá até os comentários e escreva apenas 2 palavras. Eu creio. E depois, coloque o seu primeiro nome. Isso não é superstição.
Isso não é brincadeira. Quando você escreve "eu creio" e coloca o seu nome, você está assinando um contrato espiritual. Você está dizendo para o universo: eu aceito, eu tomo posse, eu decreto que o dinheiro que me pertence vai chegar até mim. E esse ato simples, esse gesto de fé, já começa a mover energia na sua direção. Já começa a desbloquear a primeira camada da porta financeira que está travada na sua vida. Então, vá lá agora, escreva "eu creio" e o seu primeiro nome. Eu vou esperar, porque o que vem a seguir só funciona plenamente se você fizer esse movimento. E se você está aqui, se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Você foi guiado, você foi chamado. Algo dentro de você sabe que chegou a hora de virar esse jogo financeiro de uma vez por todas. O dinheiro que você precisa já existe. A dívida não é só um número no papel. A dívida é uma corrente invisível que prende você num ciclo de medo constante. Você acorda pensando nela. Você dorme pensando nela. Você vê o cartão de crédito estourado, o financiamento atrasado, o empréstimo que você fez, achando que ia resolver e só piorou tudo. Você vê o boleto vencendo, o aluguel chegando, a conta de luz aumentando e aquela sensação de aperto no peito que não te deixa respirar direito. E o pior de tudo, não é nem a dívida em si. O pior é o silêncio. É você sozinho com isso, sem poder falar com ninguém, sem poder pedir ajuda, carregando esse peso como se fosse culpa sua, como se você tivesse falhado, como se você não fosse digno de ter dinheiro fluindo tranquilo na sua vida. Mas eu vou te dizer uma verdade que vai doer primeiro e depois vai libertar. A dívida não veio porque você é incompetente. A dívida veio porque a porta financeira da sua vida foi fechada espiritualmente. E enquanto essa porta estiver fechada, não importa quanto você trabalhe, não importa quanto você se esforce, o dinheiro vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, e você nunca vai sair do lugar. Existe uma guerra acontecendo ao redor do seu dinheiro que você não vê. Existe um bloqueio espiritual, uma barreira invisível que está impedindo a prosperidade de chegar até você. E não adianta só trabalhar mais. Não adianta só economizar mais. Não adianta só fazer planilha, cortar gastos, tentar se organizar melhor. Tudo isso é importante sim, mas se a porta espiritual está trancada, você vai continuar correndo na esteira, se matando de trabalhar, e o resultado financeiro vai continuar sendo insuficiente. Você já percebeu isso? Você já percebeu que tem gente que trabalha menos que você e ganha mais? Que tem gente que parece não se esforçar tanto e o dinheiro flui? Não é sorte, não é privilégio. É alinhamento espiritual, é porta aberta, é frequência ativada. E o que você vai aprender aqui neste vídeo é exatamente como abrir essa porta, como destravar esse fluxo, como ativar o dinheiro que já deveria estar na sua conta, mas está preso em algum lugar do universo, esperando você dar a ordem certa. Eu quero que você pare agora e olhe para a sua vida financeira com honestidade total. Sem julgamento, sem vergonha. Só olhe. Quanto de dívida você está carregando? Quanto de sufoco você está enfrentando? Quantas noites você já perdeu o sono por causa de dinheiro? Quantas vezes você já disse não para algo que queria porque simplesmente não tinha como pagar? Quantas vezes você já sentiu aquela angústia de ver o mês acabando e o salário não dando? Quantas vezes você já pensou, não aguento mais viver assim? Eu sei que dói, eu sei que é pesado, mas você precisa sentir essa dor agora, porque é ela que vai te impulsionar para frente. É ela que vai fazer você prestar atenção de verdade no que eu vou te ensinar. Porque quando a dor fica clara, quando você admite que está no fundo do poço financeiro, é aí que a virada começa. É aí que você para de fingir que está tudo bem e assume.
Eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um desbloqueio, eu preciso que algo mude agora. E algo vai mudar. O Pai Nosso que você conhece é a oração mais falada no mundo. Bilhões de pessoas repetem ela todos os dias. Mas quase ninguém sabe que existe uma versão oculta, uma versão que foi escondida, guardada, silenciada por séculos, porque ela não pede provisão, ela decreta provisão. Ela não suplica pão, ela ordena abundância. Ela não espera o reino dos céus, ela traz o reino dos céus para a conta bancária, para o bolso, para a carteira, para o agora. Essa versão foi mantida em segredo, porque quem controla o sistema financeiro do mundo sabe que se as pessoas descobrirem como usar a autoridade espiritual para mover dinheiro, o jogo muda, o controle acaba, a escassez artificial desmorona. E é exatamente por isso que você nunca ouviu falar disso na igreja, na escola, na família. Porque o sistema precisa que você continue pedindo, continue esperando, continue achando que dinheiro é difícil, que prosperidade é para poucos, que você tem que ralar a vida inteira e mesmo assim talvez nunca tenha o suficiente. Mas isso é mentira. É programação. É lavagem cerebral financeira. A verdade é que você nasceu com direito à abundância. Você nasceu com uma coroa invisível na cabeça, com um manto de realeza espiritual nos ombros, com acesso direto às provisões do universo. Mas ninguém te ensinou isso. Ninguém te disse que você não precisa implorar. Ninguém te mostrou que existe uma diferença brutal entre orar como escravo e decretar como filho. Quando você ora como escravo, você diz, por favor, me dá. Quando você decreta como filho, você diz, eu tomo posse do que já é meu. Sente a diferença? Uma é energia de falta, a outra é energia de posse. Uma é vibração de miséria, a outra é vibração de herança. E o Pai Nosso da riqueza que você vai ouvir hoje te coloca exatamente nessa posição, de herdeiro, de dono, de alguém que não pede permissão para prosperar, mas que ordena que a prosperidade se manifeste agora. Eu sei que isso pode parecer ousado demais para você. Eu sei que pode parecer arrogante, prepotente, até perigoso falar assim. Porque você foi ensinado a vida inteira a ser humilde com dinheiro, a aceitar a escassez como provação, a achar que riqueza é vaidade, que querer dinheiro é ganância. Mas essa humildade falsa é o que te mantém preso. Essa resignação disfarçada de espiritualidade é o que tranca a porta financeira da sua vida. Humildade verdadeira não é aceitar migalha. Humildade verdadeira é reconhecer de onde vem a provisão e usar a autoridade que foi dada para você para acessar ela. Você tem permissão espiritual para decretar dinheiro. Você tem direito de exigir que as portas financeiras se abram. Você tem autoridade para ordenar que a dívida seja cancelada, que o bloqueio seja quebrado, que o fluxo seja restaurado. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora essa verdade, tudo muda. A sua postura muda, a sua energia muda. E o dinheiro responde. Você não é pedinte, você é herdeiro. Agora, eu preciso que você entenda como a mente funciona nesse processo todo. Porque não adianta você decretar prosperidade com a boca se a sua mente continua programada para a escassez. A mente é o campo de batalha. É lá que a guerra financeira acontece de verdade. Cada pensamento que você tem sobre dinheiro é uma semente. Cada crença que você carrega sobre prosperidade é uma raiz. E se essas sementes e essas raízes estão contaminadas com medo, com culpa, com vergonha, com a ideia de que você não merece, de que dinheiro é sujo, de que rico é ladrão, de que pobreza é virtude, então você pode decretar o quanto quiser que nada vai mudar, porque a mente sabota. A mente bloqueia, a mente repele o dinheiro antes dele chegar até você. Você já reparou nisso? Você já percebeu que quando aparece uma oportunidade de ganhar mais, algo dentro de você encontra um jeito de estragar? Você adoece,
Você briga com alguém, você toma uma decisão errada na última hora, você deixa passar. E depois fica sem entender por que isso aconteceu. Aconteceu porque a sua mente não estava preparada para receber. Porque no fundo, lá no subconsciente, você ainda acredita que não é digno de prosperidade. Então, antes de qualquer decreto funcionar de verdade, você precisa limpar o terreno mental. Você precisa arrancar as ervas daninhas da escassez que foram plantadas em você desde criança. Quantas vezes você ouviu que dinheiro não nasce em árvore? Quantas vezes te disseram que você tem que suar muito para ganhar pouco? Quantas vezes te ensinaram que querer mais é ser ganancioso, que estar satisfeito com o básico é ser sábio, que aceitar a pobreza é ser humilde? Tudo isso entrou na sua cabeça como verdade absoluta. E agora, essas crenças funcionam como guardiões invisíveis que expulsam o dinheiro antes dele entrar na sua vida. Você precisa demitir esses guardiões. Você precisa dizer para a mente: chega, a escassez não comanda mais aqui. A falta não tem mais autoridade sobre mim. Eu sou próspero, eu sou abundante. Eu sou digno de receber dinheiro de todas as formas, de todos os lados, por todos os caminhos possíveis. E aqui entra algo muito importante que eu quero que você grave. Você não precisa saber de onde o dinheiro vai vir. Você não precisa entender o caminho. Você não precisa ter o plano completo na sua frente. O seu trabalho é decretar, acreditar e se manter aberto. O trabalho do universo é entregar. Quantas vezes você já bloqueou uma bênção financeira porque ela não veio do jeito que você esperava? Você queria um aumento no emprego, mas veio uma proposta de freela que você ignorou. Você queria ganhar na loteria, mas apareceu uma oportunidade de vender algo que você nem lembrava que tinha e você não aproveitou. Você queria dinheiro fácil, mas o dinheiro veio disfarçado de trabalho extra e você recusou. O universo manda provisão por caminhos inesperados. E se você ficar preso na ideia de como o dinheiro deve chegar, você vai perder a entrega. Então o segredo é decretar com autoridade e depois soltar o controle. Decretar e confiar. Decretar e observar. Porque o dinheiro vai aparecer. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de manhã, pode ser daqui 3 dias, mas ele vai aparecer. E quando aparecer, você vai saber que foi por causa do que você ativou aqui. A mente limpa atrai dinheiro limpo. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa escolher. Ou ela continua aceitando a escassez como destino, ou ela se levanta e declara guerra contra a falta. Esse momento é agora para você, não amanhã, não na semana que vem. Agora, porque enquanto você adia, a dívida cresce. Enquanto você espera, o sufoco aperta. Enquanto você fica em cima do muro, o dinheiro continua passando longe da sua mão. E eu sei que você está cansado. Eu sei que você já tentou de tudo. Já fez curso de educação financeira, já leu livro de prosperidade, já repetiu afirmação positiva, já visualizou, já pediu, já chorou, já se revoltou. E mesmo assim, o resultado financeiro continua sendo o mesmo. Insuficiente. Mas você sabe por que nada disso funcionou até agora? Porque você estava usando técnicas sem autoridade espiritual. Você estava tentando mudar o efeito sem mexer na causa. E a causa do bloqueio financeiro não está no mundo físico, está no mundo espiritual. Está nas portas invisíveis que foram fechadas ao redor da sua vida. E essas portas só abrem quando você usa a chave certa. E a chave certa é o decreto. O decreto não é wishful thinking, não é pensamento positivo bonitinho. Decreto é ordem espiritual com peso de autoridade. Quando você decreta, você não está pedindo para o universo considerar a possibilidade de te abençoar. Você está ordenando que a bênção se manifeste. Você está usando a sua voz como instrumento de criação. Porque a voz tem poder. A palavra tem frequência. E quando você pronuncia algo com convicção total, com fé inabalável, com certeza absoluta,
O universo não tem escolha a não ser obedecer. Isso não é magia, isso é lei espiritual. Isso é como o mundo invisível funciona. Tudo o que existe no mundo físico começou como palavra, como som, como vibração. E o dinheiro que você precisa também vai começar assim. Vai começar na sua boca, vai começar no decreto que você vai fazer agora, junto comigo, usando o Pai Nosso da riqueza que eu vou te entregar daqui a pouco. Mas antes disso, você precisa entender uma coisa. Você não está sozinho nessa batalha. Existe um exército espiritual trabalhando a seu favor neste exato momento. Existem forças invisíveis que foram ativadas no instante em que você começou a assistir esse vídeo. Anjos de provisão, guardiões de abundância, mensageiros de desbloqueio financeiro. Eles estão ao redor de você agora mesmo, esperando você dar a ordem. Esperando você abrir a boca e decretar, porque eles não podem agir sem o seu comando. Eles não podem abrir porta que você não autorizou. Eles não podem trazer dinheiro que você não reivindicou. Mas no momento em que você decreta, eles se movem. No momento em que você toma posse, eles entram em ação. E aí começa o desbloqueio real. Começa a queda das barreiras. Começa a abertura dos caminhos. Começa a liberação do dinheiro que estava preso, congelado, bloqueado e que agora vai fluir direto para você. Então, eu preciso que você pare de duvidar, pare de achar que isso é exagero, pare de subestimar o poder que você tem. Você é mais forte espiritualmente do que imagina. E quando você acorda para essa força, quando você assume essa autoridade, o impossível financeiro vira possível. Você não está pedindo, você está ordenando. Vou te contar algo que a maioria das pessoas nunca entende. A escassez é um inimigo, não é uma lição, não é uma provação, não é algo que você precisa aceitar com resignação. A escassez é uma força espiritual de destruição que quer te manter preso, pequeno, sufocado, sem poder. E ela usa 3 armas principais: medo, vergonha e insegurança. O medo faz você travar na hora de arriscar, de investir, de dar o passo que poderia mudar tudo. A vergonha faz você esconder a sua situação financeira, fingir que está tudo bem, não pedir ajuda, não buscar solução. E a insegurança faz você duvidar de si mesmo, achar que não merece, que não é capaz, que nunca vai conseguir sair desse buraco. Essas 3 armas trabalham juntas para te manter na pobreza. E enquanto você não identificar esse inimigo, enquanto você não declarar guerra contra ele, você vai continuar sendo derrotado financeiramente, mês após mês, ano após ano. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai aprender a lutar de volta. E a arma que você vai usar é a palavra decretada com autoridade espiritual. Eu quero que você visualize algo comigo agora. Feche os olhos se precisar. Imagina que existe uma porta gigante na frente da sua vida. Essa porta é feita de ferro pesado, trancada com correntes grossas, com cadeados enormes. Do outro lado dessa porta está tudo o que você precisa: dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas, provisão constante para cobrir todas as contas, abundância transbordando para você viver sem sufoco, sem aperto, sem medo de faltar. Mas a porta está fechada e você do lado de fora, tentando empurrar, tentando arrombar, tentando passar por baixo, por cima, por qualquer brecha. E não adianta. A porta não abre com força física, não abre com esforço humano, não abre só porque você trabalha duro. Ela só abre com a chave espiritual certa. E essa chave é o decreto que você vai fazer. Quando você pronuncia o Pai Nosso da riqueza com fé verdadeira, com convicção total, essa chave gira na fechadura, as correntes começam a cair, os cadeados se abrem e a porta range, pesada, mas começa a se mover. E aí, finalmente, você vê o que estava do outro lado o tempo todo.
a provisão que sempre foi sua, a abundância que sempre esteve disponível, o dinheiro que só estava esperando você reivindicar. Agora eu preciso que você faça outra coisa. Vai lá nos comentários de novo e escreve essa frase exata. Eu tomo posse da minha herança financeira. Escreve isso agora, porque quando você escreve, você não está só comentando num vídeo, você está assinando um documento espiritual. Você está declarando para o universo inteiro: eu não aceito mais migalha, eu exijo o que é meu por direito. Eu não vou mais viver na escassez, eu vou viver na abundância. Eu não sou mais vítima das circunstâncias financeiras, eu sou autoridade sobre o dinheiro que entra na minha vida. Então, vai lá agora, escreve: eu tomo posse da minha herança financeira. E se você realmente acredita, se você realmente quer que isso funcione, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Porque quando você compartilha, você está semeando, e toda semente de prosperidade que você planta volta para você multiplicada. Não é superstição, é lei espiritual de reciprocidade. Você dá, você recebe. Você compartilha luz, luz volta para você. Então, faz isso agora. Eu vou esperar. A porta está começando a abrir. Você precisa entender que o dinheiro não é neutro. O dinheiro tem memória. O dinheiro tem energia. E se você passou anos tratando ele com desprezo, com raiva, com medo, ele aprendeu a fugir de você. Toda vez que você olhou para o extrato bancário e sentiu náusea, você mandou uma mensagem para o dinheiro: você me faz mal. Toda vez que você pagou uma conta reclamando, você disse para o dinheiro: você é problema. Toda vez que você viu alguém rico e sentiu inveja ou julgamento, você criou uma barreira entre você e a prosperidade, porque o subconsciente não entende nuance. O subconsciente só entende emoção. E se a emoção que você associa ao dinheiro é negativa, ele vai continuar longe de você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua relação emocional com o dinheiro. Você precisa começar a tratar ele como aliado, como amigo, como ferramenta de liberdade e não como fonte de sofrimento. Isso não significa gastar descontrolado. Significa respeitar o dinheiro que entra, agradecer pelo dinheiro que sai e decretar que mais dinheiro sempre volta. Tem uma prática muito simples que eu quero que você comece a fazer a partir de hoje. Toda vez que você receber dinheiro, não importa a quantidade, mesmo que seja R$1, você vai olhar para ele e dizer em voz alta: bem-vindo, você é sempre bem-vindo aqui e você sempre volta multiplicado. Toda vez que você pagar uma conta, você não vai reclamar. Você vai dizer: eu agradeço por ter o que pagar e eu decreto que mais dinheiro está chegando agora para repor e multiplicar o que saiu. Parece bobagem, parece simples demais, mas é exatamente isso que muda a frequência. É isso que começa a reprogramar a mente. É isso que faz o dinheiro perceber que você mudou, que agora você é terreno fértil, que agora ele pode circular por você sem ser rejeitado, sem ser amaldiçoado, sem ser tratado como inimigo. E quando o dinheiro sente isso, quando ele percebe que você virou um ambiente seguro, ele começa a voltar. Ele começa a aparecer de lugares inesperados. Aquele dinheiro esquecido numa gaveta. Aquele pagamento atrasado que finalmente cai, aquela oportunidade que surge do nada. Tudo isso é o dinheiro respondendo à nova frequência que você está emitindo. Mas não para por aí, porque agora vem a parte mais poderosa. Agora você vai começar a decretar especificamente o que você precisa. Não de forma genérica. Não dizendo: eu quero mais dinheiro e pronto. Você vai ser cirúrgico. Você vai olhar para a dívida e dizer o valor exato. Você vai olhar para o financiamento e decretar a quitação. Você vai olhar para o cartão de crédito e ordenar o pagamento total. Quanto você deve? 10 mil? 20 mil? 50 mil? Não importa o número. O que importa é você olhar para esse número sem medo e decretar:
Essa dívida está cancelada no mundo espiritual e a provisão para quitá-la já está a caminho. Eu ordeno que portas financeiras se abram agora e liberem o dinheiro necessário para me tirar desse buraco de uma vez por todas. Eu não aceito mais viver assim. Eu não aceito mais esse peso. Eu decreto liberdade financeira agora. Sente a diferença desse tipo de oração? Não é por favor me ajuda, é eu ordeno que isso mude, é autoridade, é comando, é decreto. O dinheiro obedece quem decreta com fé. Agora eu vou te revelar algo que pode chocar você, mas que é a verdade mais nua e crua sobre dinheiro que existe. A maioria das pessoas nunca vai prosperar porque elas têm medo do próprio poder. Elas têm medo de assumir a autoridade espiritual. Elas preferem continuar sendo vítimas porque ser vítima é confortável. Ser vítima significa que a culpa não é sua. Ser vítima significa que você pode reclamar, pode chorar, pode culpar o governo, a economia, o chefe, a família, o azar, Deus. Mas no momento em que você assume a autoridade, você perde o direito de reclamar. Porque agora você é responsável. Agora você não pode mais colocar a culpa lá fora. Agora você precisa reconhecer que se a sua vida financeira está travada, é porque você permitiu. É porque você aceitou. É porque você não usou o poder que sempre esteve nas suas mãos. E isso dói. Isso é duro de engolir. Mas é exatamente essa dor que vai te libertar. Porque quando você para de se ver como vítima e começa a se ver como autoridade, tudo muda, a postura muda, a energia muda e o dinheiro muda de direção e começa a correr para você. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você realmente acredita que merece ser rico? Não estou perguntando se você quer. Querer todo mundo quer. Estou perguntando se você acredita que merece. Se você se vê como alguém digno de ter conta bancária cheia, de comprar o carro que deseja, de pagar a casa própria, de viajar sem olhar preço, de ajudar a família, de viver sem sufoco financeiro. Porque se no fundo você ainda carrega aquela crença de que dinheiro corrompe, de que rico é frio, de que prosperidade afasta você de Deus, de que pobreza é mais espiritual, então você está sabotando a sua própria riqueza, você está bloqueando a sua própria porta financeira. E nenhum decreto vai funcionar plenamente enquanto você não arrancar essa crença pela raiz. Então, eu preciso que você seja honesto consigo mesmo agora. Se você descobrir que tem essa crença escondida, você precisa destruir ela. Você precisa dizer em voz alta: eu mereço ser rico, eu mereço prosperar, eu mereço viver em abundância. E não tem nada de errado nisso. Dinheiro não me corrompe, dinheiro me liberta. Riqueza não me afasta de Deus, riqueza me permite servir melhor, ajudar mais, impactar mais. E aqui vem a verdade que ninguém te conta. Deus, o universo, a fonte de toda provisão, quer que você prospere. Não quer que você seja pobre. Não quer que você sofra com dívida. Não quer que você viva no aperto. A escassez não veio de cima. A escassez veio de baixo. Veio do sistema de controle que precisa que você fique pequeno, obediente, calado, trabalhando feito escravo e ganhando migalha. Mas quando você acorda para essa verdade, quando você percebe que prosperidade é direito espiritual, não privilégio de poucos, você quebra o feitiço. Você rompe o acordo invisível que te mantinha preso. E aí você pode começar a decretar de verdade, pode começar a ordenar que as portas financeiras se abram, pode começar a exigir que o dinheiro flua. E o mais impressionante é que o universo estava esperando só isso, estava esperando você acordar, estava esperando você assumir a coroa, estava esperando você parar de suplicar e começar a decretar. E agora que você fez isso, agora que você entendeu, o jogo virou. Você merece riqueza, e a riqueza está vindo. Existe um selo espiritual que precisa ser colocado sobre a sua vida financeira agora.
Esse selo não é simbólico, ele é real. Ele funciona como uma assinatura energética que marca você como alguém que saiu da escassez e entrou na abundância. E esse selo se ativa quando você toma 3 atitudes práticas e espirituais ao mesmo tempo. Primeira atitude: você precisa dar o like nesse vídeo agora, não depois, agora. Porque o like não é só um gesto de aprovação. O like é um ato de fé. É você dizendo para o universo: eu concordo com isso, eu aceito isso, eu ativo isso na minha vida. Segunda atitude: você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque quando você se inscreve, você está entrando numa frequência coletiva de prosperidade. Você está se juntando a milhares de pessoas que estão decretando a mesma coisa. E essa união de fé multiplica o poder. Terceira atitude: você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que também estão sofrendo financeiramente. Porque quando você compartilha luz, você se torna canal de luz. E todo canal de luz recebe em dobro. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Essas 3 atitudes não são pedidos aleatórios. Elas fazem parte do protocolo espiritual de ativação. Sem elas, o decreto funciona pela metade. Com elas, o decreto funciona com força total. É como se você estivesse construindo um circuito elétrico. O like é o primeiro fio, a inscrição é o segundo fio. O compartilhamento é o terceiro fio, e quando os 3 fios se conectam, a energia flui, a corrente fecha, o poder se ativa, e aí começa a manifestação real. Aí começa o movimento no mundo espiritual que vai gerar resultado no mundo físico. Então, não pula essa parte, não ignora isso achando que não faz diferença. Faz diferença total. E você vai perceber nos próximos dias, quando o dinheiro começar a aparecer de formas que você nem imaginava. Aquele dinheiro esquecido, aquela oportunidade inesperada, aquele pagamento que você já tinha desistido. Tudo isso vai começar a se movimentar porque você ativou o selo. Mas tem mais, tem um 4º elemento que sela tudo de vez. E esse elemento é o decreto vocal. Não adianta só pensar, não adianta só sentir. Você precisa falar, você precisa usar a sua voz. Porque a voz é o instrumento de criação mais poderoso que existe. Foi com a voz que o universo foi criado. Foi com a palavra que a luz se separou das trevas. E é com a sua voz que o dinheiro vai ser liberado na sua vida. Então daqui a pouco, quando eu te entregar o Pai Nosso da Riqueza, você não vai só ler ele mentalmente, você vai falar ele em voz alta. Você vai pronunciar cada palavra com convicção. Você vai decretar cada linha com autoridade. E se você estiver em algum lugar onde não pode falar alto, você vai sussurrar. Mas você vai usar a voz. Porque sem voz não tem poder. Sem som não tem manifestação. E eu quero que você manifeste dinheiro real, em quantidade real, resolvendo problemas reais da sua vida. Não quero que você só se sinta bem assistindo o vídeo. Quero que você veja resultado concreto. Quero que você olhe para o extrato daqui 7 dias e veja dinheiro novo lá. O selo está sendo colocado sobre você agora. Vamos falar sobre algo que quase ninguém te explica. A diferença entre restituição e multiplicação. Restituição é quando o universo devolve para você o que foi roubado. É quando o dinheiro que você perdeu, que foi bloqueado, que foi desviado, volta. E isso é bom, isso é justo, isso precisa acontecer. Mas multiplicação é outra coisa. Multiplicação é quando o universo não só devolve, mas aumenta. É quando você não recebe de volta só o que perdeu, mas recebe em dobro, em triplo, em quantidade que vai além da reposição. E o Pai Nosso da Riqueza que você vai decretar ativa os 2.
Ele ativa a restituição primeiro. Ele força o universo a devolver tudo que foi tirado de você injustamente. Todo o dinheiro que você trabalhou e não recebeu direito. Todo o dinheiro que você emprestou e não voltou. Todo o dinheiro que sumiu em golpe, em traição, em situação que você não tinha controle. Tudo isso começa a ser restituído agora. Mas depois da restituição vem a multiplicação. E aí o dinheiro não para de entrar. Aí você sai do modo sobrevivência e entra no modo abundância. Eu quero que você visualize algo poderoso comigo agora. Imagina um rio seco. Faz anos que não cai água nesse rio. O leito está rachado, as pedras estão expostas. Tudo que sobrou são poças pequenas, quase evaporando. Esse rio é a sua vida financeira até agora, seca, estagnada, insuficiente. Mas agora imagina que lá no alto da montanha, muito acima de onde você consegue ver, tem uma represa gigantesca. E essa represa está cheia de água cristalina, limpa, abundante, milhões de litros de água pura represados, esperando. E hoje, neste exato momento, as comportas dessa represa estão sendo abertas. A água começa a descer, devagar no começo, mas ganhando força. E em questão de horas, o rio seco vai virar rio caudaloso. Vai transbordar, vai inundar as margens, vai levar vida para onde só havia morte. Essa água é o dinheiro que está preso no mundo espiritual. E as comportas são os decretos que você está fazendo. Quando você decreta, você abre a comporta. E aí começa o fluxo. E esse fluxo não para mais. Agora eu preciso que você entenda o timing espiritual. O dinheiro já foi liberado no mundo invisível. Já foi aprovado. Já foi despachado. Mas ele precisa atravessar a ponte entre o espiritual e o físico. E essa travessia leva tempo. Não muito, mas leva. Pode ser hoje à noite. Pode ser amanhã. Pode ser em 3 dias. Pode ser em 7 dias. Mas vai chegar. E enquanto não chega, você precisa manter a fé firme. Você não pode vacilar. Você não pode começar a duvidar no meio do caminho, porque a dúvida cancela o decreto. A dúvida fecha a comporta de novo. Então, não importa o que aconteça nos próximos dias, não importa se você olhar para o extrato e ainda não ver mudança, você vai continuar decretando. Você vai repetir o Pai Nosso da riqueza todos os dias. Você vai acordar e decretar. Você vai dormir e decretar. Você vai segurar a fé até a manifestação se completar. E eu te garanto, em nome de todas as leis espirituais que regem o universo, que o dinheiro vai aparecer. E quando aparecer, você vai lembrar desse vídeo. Você vai lembrar que foi aqui que tudo começou a mudar. A avalanche de provisão já começou. Tem uma batalha final que você precisa vencer. E essa batalha acontece dentro da sua própria cabeça. É a batalha contra os pensamentos de escassez que vão tentar voltar. Porque a mente foi treinada durante anos, talvez décadas, para aceitar a falta. E agora que você está decretando abundância, a mente antiga vai reagir. Ela vai mandar pensamentos como: isso não vai funcionar. Você já tentou tudo e nada deu certo. Você não merece. Isso é ilusão. Você vai se decepcionar de novo. Esses pensamentos não são seus. São ecos de uma programação velha que está tentando se manter viva. E você precisa tratar esses pensamentos como invasores. Você precisa expulsar eles no momento em que aparecem. Não dialoga com eles. Não tenta convencer eles. Você simplesmente diz: sai. Esse pensamento não tem mais autoridade sobre mim. Eu decreto que a minha mente é um jardim de prosperidade e pensamento de escassez não entra mais aqui. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou financeiramente livre. E ponto final, a sua mente precisa se tornar uma fortaleza, um lugar onde só entra pensamento alinhado com riqueza. E isso exige vigilância, exige disciplina espiritual. Toda vez que você pegar você mesmo reclamando de dinheiro, você para.
Toda vez que você se ver com inveja de quem tem mais, você para. Toda vez que você falar mal de rico, você para. Porque cada uma dessas atitudes é um bloqueio que você mesmo coloca na sua porta financeira. E não adianta decretar de manhã, se você vai passar o dia todo falando e pensando em escassez. O decreto precisa ser sustentado pela mente durante o dia inteiro. Então, você vai transformar a sua conversa interna. Vai transformar o jeito que você fala sobre dinheiro. Vai começar a dizer: dinheiro gosta de mim, dinheiro me procura, dinheiro flui fácil para mim. Eu atraio dinheiro sem esforço. Eu recebo dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Portas financeiras se abrem para mim todos os dias. E você vai repetir isso até virar verdade automática na sua mente. Aqui está o segredo que separa quem só assiste vídeo de prosperidade e quem realmente prospera: persistência com fé inabalável. Não adianta decretar uma vez e esquecer. Não adianta fazer o ritual hoje e amanhã voltar para o modo escassez. Você precisa viver isso. Você precisa respirar isso. Você precisa acordar em decreto e dormir em decreto. E nos próximos 3 dias, isso é ainda mais importante. Porque os 3 primeiros dias depois de ativar o Pai Nosso da Riqueza são os dias de ancoragem. São os dias em que a semente espiritual que você plantou precisa de rega constante. Então você vai voltar nesse vídeo hoje à noite. Vai assistir de novo amanhã. Vai assistir de novo depois de amanhã. E cada vez que você assistir, você vai decretar junto comigo com ainda mais força, com ainda mais convicção. E a cada repetição, o poder aumenta. A cada repetição, a porta abre mais um pouco, até que no 3º dia, a porta se escancara de vez. E aí o dinheiro entra como avalanche. A mente limpa mantém o dinheiro fluindo. Chegou o momento que você estava esperando. O momento de receber o decreto supremo, o Pai Nosso da Riqueza. Mas antes de eu te entregar ele, você precisa se preparar espiritualmente. Não é para fazer correndo. Não é para fazer com a mente dividida. Você precisa estar presente. Você precisa estar inteiro. Então agora, onde quer que você esteja, eu quero que você respire fundo 3 vezes. Enche o peito de ar. Solta devagar. Faz isso 3 vezes. E enquanto você respira, você vai mentalizar que a cada respiração você está soltando o medo, a dúvida, a ansiedade financeira. E a cada expiração você está recebendo fé, autoridade, poder de manifestação. Agora, se você puder, coloca a mão direita sobre o peito, na altura do coração. Sente o seu coração batendo. Esse é o centro do seu poder. É daqui que sai a fé verdadeira. É daqui que nasce o decreto que move montanhas. E você vai falar o Pai Nosso da Riqueza, colocando toda a força do seu coração em cada palavra. Não é só ler, é decretar, é ordenar, é comandar o universo a se alinhar com a sua prosperidade. Aqui está o decreto. Repete comigo agora, em voz alta, com toda a convicção que você conseguir reunir. Pai nosso que estás nos céus e na terra, que a riqueza seja honrada em mim. Que o teu reino de abundância se manifeste agora na minha vida. Que a tua vontade de prosperidade seja feita em mim como é feita no céu. O dinheiro de cada dia me é dado hoje em quantidade transbordante. As minhas dívidas são perdoadas e canceladas agora no mundo espiritual. Eu perdoo todo devedor e libero toda a corrente financeira que me prendia ao passado. Eu não entro mais em tentação de escassez. Eu sou livre de todo mal financeiro, porque meu é o reino da abundância. Meu é o poder de decretar riqueza. Minha é a glória de viver em provisão constante, agora e para sempre. Está feito, está selado, está manifestado. Amém. Pronto. Você acabou de ativar o código espiritual mais poderoso de desbloqueio financeiro que existe. Agora escuta o que eu vou te dizer.
Você precisa repetir esse decreto todos os dias durante os próximos 3 dias. De manhã quando acordar e à noite antes de dormir. E enquanto você repete, você vai observar. Vai observar sinais. Vai observar oportunidades. Vai observar dinheiro começando a aparecer. Pode ser um dinheiro pequeno no primeiro dia. Pode ser uma notícia boa no segundo dia. Pode ser uma proposta inesperada no terceiro dia. Mas algo vai acontecer. E quando acontecer, você vai voltar aqui nos comentários e vai escrever: está acontecendo. Porque eu quero que você testemunhe. Eu quero que você confirme. Eu quero que você se torne prova viva de que isso funciona. E quando você testemunhar, você vai fortalecer a fé de milhares de outras pessoas que também estão decretando. E essa corrente de fé coletiva vai multiplicar ainda mais o poder. Então faz isso. Decreta durante 3 dias. Observa os sinais. Testemunha quando acontecer. E compartilha esse vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir isso agora. O decreto está feito. O dinheiro está vindo. Está selado. Você chegou até aqui. E isso não foi por acaso. Isso não foi sorte. Você foi guiado até esse momento exato porque chegou a sua hora de virar o jogo financeiro. Chegou a sua hora de sair da escassez e entrar na abundância. Chegou a sua hora de fechar o ciclo de dívida, de sufoco, de aperto e abrir o ciclo de provisão constante, de fluxo tranquilo, de dinheiro chegando por caminhos esperados e inesperados. E agora você tem nas suas mãos a ferramenta espiritual mais poderosa que existe para fazer isso acontecer. O Pai Nosso da riqueza. Mas só ter a ferramenta não basta. Você precisa usar, você precisa aplicar, você precisa decretar com fé todos os dias durante os próximos 3 dias. E eu vou te dizer exatamente o que você vai fazer a partir de agora. Primeira coisa, você vai salvar esse vídeo na sua lista de reprodução. Vai marcar ele como favorito, porque você vai precisar voltar aqui. Hoje à noite, antes de dormir, você vai assistir de novo. Amanhã de manhã, quando acordar, você vai assistir de novo. E depois de amanhã, você vai assistir pela 3ª vez. E cada vez que você assistir, você vai decretar o Pai Nosso da riqueza em voz alta, com toda a força, com toda a convicção, sentindo cada palavra no peito, sabendo que cada palavra está movendo energia espiritual. Está abrindo porta financeira, está liberando dinheiro que estava preso e agora está descendo direto para você. Não pula essa parte, não faz pela metade, porque o poder se multiplica na repetição. A cada decreto, a porta abre mais. A cada decreto, a provisão se aproxima. E no 3º dia, quando você completar o ciclo, você vai testemunhar a manifestação. Segunda coisa, você vai observar sinais. A partir de agora, você vai prestar atenção em tudo o que acontece ao redor do dinheiro na sua vida. Um pagamento inesperado que cai, uma proposta de trabalho que aparece do nada, um dinheiro esquecido que você encontra, uma dívida que é perdoada, uma oportunidade que surge. Tudo isso são sinais de que o decreto está funcionando. Tudo isso é o universo te mostrando que a porta financeira está abrindo. E quando você perceber esses sinais, você não vai duvidar, você não vai racionalizar, você não vai dizer, foi coincidência. Você vai reconhecer, você vai agradecer e você vai decretar com ainda mais força. Mais dinheiro está vindo, as portas continuam se abrindo, a provisão não para de fluir. Terceira coisa, você vai testemunhar. Quando o dinheiro começar a aparecer, quando a situação financeira começar a mudar, você vai voltar aqui nos comentários e vai escrever: está acontecendo. E vai contar rapidamente o que aconteceu. Não precisa dar detalhes da sua vida, só precisa confirmar que funcionou. Porque quando você testemunha, você fortalece a fé de milhares de outras pessoas que também estão decretando. Você vira instrumento de multiplicação e tudo que você multiplica para outros volta multiplicado para você.
É lei espiritual, é reciprocidade. Então testemunha, compartilha a vitória e vê o teu dinheiro aumentar ainda mais. Agora eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda para você mesmo com total honestidade. Você realmente acredita que merece viver sem sufoco financeiro? Você realmente acredita que Deus, o universo, a fonte de toda a provisão, quer que você prospere? Você realmente está disposto a assumir a autoridade espiritual e parar de ser vítima? Você realmente vai fazer o que eu te ensinei aqui? Ou vai assistir, sentir um friozinho na espinha e amanhã esquecer tudo e voltar para o modo escassez? Porque eu preciso que você entenda, esse vídeo te entregou poder real, mas poder sem ação é ilusão. Poder sem aplicação é desperdício, então não deixa isso morrer aqui. Não deixa essa oportunidade passar. Você tem 3 dias para selar esse decreto, 3 dias para ancorar essa manifestação, 3 dias para provar para você mesmo que isso funciona. E depois desses 3 dias, você nunca mais vai ser o mesmo. A sua relação com o dinheiro nunca mais vai ser a mesma. A sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Se você ainda não deu o like, dá agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Se você ainda não ativou o sininho, ativa agora. Se você ainda não comentou "Eu creio" e o seu nome, comenta agora. E se você ainda não compartilhou esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, compartilha agora. Porque cada uma dessas ações é um fio que conecta você ao circuito de prosperidade. E quando todos os fios se conectam, a energia flui com força total. O dinheiro flui com força total. A provisão flui com força total. E você finalmente experimenta o que é viver sem medo financeiro, sem aperto, sem sufoco, sem dívida esmagando você. Eu decreto sobre você agora, neste momento final, que toda porta financeira que estava fechada na sua vida se abra agora. Que todo bloqueio seja quebrado, que toda dívida seja cancelada, que todo empréstimo seja quitado, que todo financiamento seja liquidado, que todo boleto seja pago, que toda conta seja coberta, e que dinheiro novo, dinheiro limpo, dinheiro abundante, comece a fluir para você de todas as direções, de todas as formas, por todos os caminhos possíveis. Eu decreto que você vai comprar o carro que deseja, que você vai pagar a casa própria, que você vai viajar sem olhar preço, que você vai ajudar a sua família, que você vai viver em paz financeira, que você vai dormir tranquilo, que você vai acordar sem medo, que você vai olhar para o futuro com esperança, porque a escassez acabou. O sufoco acabou, a dívida acabou, e agora começa a era da abundância na sua vida. Está feito, está selado, está manifestado, o dinheiro está vindo, as portas estão se abrindo, a provisão está descendo, e nada nem ninguém pode impedir isso agora, porque você decretou, porque você acreditou, porque você tomou posse. E o universo não tem escolha a não ser obedecer. Nos vemos no próximo vídeo e nos vemos nos comentários quando você testemunhar que o dinheiro chegou. Amém. Selado, manifestado.